Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de autores na bela Livraria do Mercado, uma iniciativa da Penguin Random House, de que sou diretora editorial. Hoje pomos em diálogo um escritor colombiano, Juan Gabriel Vázquez, e um escritor português, Hugo Gonçalves. Os dois autores publicados por duas chancelas do grupo, a Alfaguara, no caso do Juan Gabriel Vázquez, a Companhia das Letras, no caso do Hugo Gonçalves. Falaremos por isso em dois idiomas, irei alternando entre castelhano e português. Espero que consigam compreender sempre que falemos em castelhano. O Juan Gabriel Vázquez nasceu em Bogotá em 1973. Depois de muitos anos a viver em Paris e Barcelona, depois está há alguns anos de regresso à Colômbia. É um dos mais premiados autores latino-americanos do presente e acaba de ganhar, pelo seu mais recente romance, o Prémio Bienal de Novela Mário Vargas Llosa. A sua mais recente obra acaba de ser publicada em Portugal pela Alfaguara, trata-se de Olhar para Trás, um romance que parte da história de uma família com todos os seus conflitos e dramas íntimos, para retratar meio século da história universal. Começa na Guerra Civil Espanhola, que força esta família, cuja história vamos seguindo, a exilar-se na Colômbia, passa pela China de Mao Tse-tung e termina na Colômbia com os seus movimentos armados da década de 60. O Hugo Gonçalves nasceu em Lisboa em 1976, foi jornalista e correspondente de várias publicações em cidades como Nova Iorque, Madrid e Rio de Janeiro, atividade que abandonou para se dedicar por completo à escrita. Divide-se entre a escrita de guiões para televisão e cinema e a escrita de livros. O seu mais recente livro é Deus, Pátria e Família, que foi publicado este ano na Companhia das Letras, e é um romance que parte da investigação em torno de uma série de crimes religiosos para oferecer uma versão alternativa da história do Estado Novo, mais concretamente nos anos 40, e também do papel de Portugal na Segunda Guerra Mundial, e que com isso nos obriga também a refletir sobre o presente. O Hugo Gonçalves, curiosamente, já traduziu um dos romances do Juan Gabriel Vázquez, Os Informadores, mas veremos ao longo desta conversa que não é esse o único ponto que os une. Há muito de comum na sua literatura, sobretudo no último romance do Hugo. Há mais pontos com o que costuma ser a literatura de Juan Gabriel Vázquez. Ahora, castellano. Hay un tema de que ya hablé con los dos, que tiene que ver con el hecho de haber en Portugal pocos escritores de vuestra generación, de la misma generación, que enfrenten en sus libros la historia del siglo XX portugués, la historia contemporánea portuguesa. Juan me preguntó una vez qué novelas debo leer para comprender la historia contemporánea de Portugal. Yo, autores de mi generación, yo, peor, aún peor, muy difícil. Y él, ¿pero por qué? O sea, ¿qué sentido hace eso? ¿Por qué no escriben los portugueses sobre su historia en la ficción? Lo mismo Hugo, porque Hugo vivió en Madrid, entrevistó a muchos escritores, acompañaba la realidad editorial en Madrid y comenta lo mismo. Uno de vuestros autores favoritos es Javier Cercas, que lo hace ejemplarmente. Y lo que quiero preguntaros es por qué esto y qué pierde un país cuando no se dedica a confrontar este pasado. Y empiezo por ti, Hugo, en tu opinión, ¿qué motiva este silencio en la literatura y cuáles pueden ser sus consecuencias? Vamos partilhar o microfone? Ok. Bem, obrigado, boa noite a todos por estarem aqui. Eu primeiro queria deixar o Juan descansado, porque essa lacuna de escritores a escrever sobre a história de Portugal, eu vou tratar disso. Não só neste livro, mas no próximo. A Clara já sabe do que é que trata, vai-se debruçar essencialmente sobre o PREC, que é o Plano Revolucionário em Curso, um ano entre 11 de março de 1974 e o 25 de novembro de 1965, foi um período
bastante conturbado e bastante intenso. Aliás, na minha investigação, tenho estado a trabalhar nela, alguém dizia que foi um tempo fora do tempo, em que as pessoas em um dia viviam 100 anos. Não é? E como tal, fica descansado que estamos a tratar desse problema. Em relação à nossa história, bem, uma das respostas é que eu acho que nós temos uma tradição literária mais intimista, lírica, poética. Se nós olharmos para os prosadores do século XX, e talvez tenha que ver com se assim se pode chamar, o cânon da literatura portuguesa. Depois porque... como é que eu ia dizer isto sem ser deselegante? Se calhar tem a ver com um certo complexo de inferioridade. Repara, por exemplo, como é que nós encaramos, e que se pode traduzir como falta de maturidade, não é? E uma falta de maturidade porque fomos uma ditadura com quase 50 anos, somos uma democracia relativamente jovem, uma ditadura, aliás, com graves problemas na educação, de muito analfabetismo, poucos leitores, pouca cultura. E se tu pensares, por exemplo, em relação à história que nós consideramos grandiosa, que são os descobrimentos, e é um tema que está muito hoje em voga, que é muito difícil tu falares, por exemplo, da expansão marítima portuguesa, com a capacidade, com a maturidade de dizer trouxe coisas incríveis. Recentemente a Penguin publicou um livro de um jornalista sueco que fala exatamente disso, que viajou para Goa, para Timor. Permitiu avanços científicos extraordinários para a época, câmbios culturais que hoje são património da humanidade no Brasil e na Índia. No entanto, nunca em Portugal se falou abertamente de um debate de algo que tem impacto hoje, não é algo que ficou lá para trás, que é a escravatura. Não é? Basta andar por Lisboa, basta ir ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e ver que a escravatura tem impacto ainda hoje, não é? E não se fala disso. Repara, nem estou a falar sequer de um ponto de vista político, ideológico, de autoflagelação pública de fomos uma das maiores potências de tráfico negreiro, e tem-se debatido muito isso, ou não se tem debatido muito isso, mesmo na academia, o que eu acho estranhíssimo, porque é algo que está à vista, e como tal, talvez tenhamos essa incapacidade, que eu acho que tem a ver com maturidade, de olharmos para a nossa história com aquilo que se calhar se pretende na nossa vida, porque eu acho que todos nós chegarmos a uma certa idade com essa maturidade desejável, olhamos para trás e dizemos, em alguns momentos fui uma pessoa honesta, fui uma pessoa boa, fui uma pessoa generosa, em alguns momentos fiquei aquém daquilo que era esperado por mim, não fui tão generoso como deveria ser ou não fui tão honesto. E não há mal nenhum nisso. Talvez devêssemos ter essa mesma atitude em relação à história dos nossos países. Em relação particular, e termino já, à história mais recente, que realmente me interessa, ainda mais agora que comecei a ler sobre o período do PREC e do pós-25 de Abril e da descolonização, que é um período muito, muito especial e muito intenso. É tipo a história em esteroides, não é? Em cocaína, em LSD e todo o tipo de drogas, esse tempo. E eu andei à procura de quem tivesse escrito sobre isso. O José Gomes Ferreira escreveu alguma coisa nos seus diários, mas são diários. A Maria Velho da Costa escreveu um pequeno livro, há um livro do Fernando da Costa, mas acho estranho não haver muito mais coisas sobre Nenhum isso. deles da tua geração. Nenhum deles da minha geração. Mas mesmo assim, mesmo os que viveram aquilo, escreveram um pouco sobre aquilo. E a mesma coisa sobre a guerra colonial. Vi a quantidade de escritores norte-americanos que escreveram sobre a guerra do Vietnã. Muitos deles premiados, ou sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu não sei, não tenho uma resposta, não sou professor de literatura, não sou investigador, mas eu acho que tem a ver com essas duas razões. Talvez por não somos um dos países que menos lê na Europa, portanto somos pouco formados na nossa história, até na nossa literatura, e tem a ver com um certo desconforto, se calhar uma certa imaturidade, de olhar para as coisas menos boas, sem achar que somos menos por causa disso, não é? Vamos ser diminuídos por elas. É isso.
Obrigada. Juan, decías ayer en tu mesa en Folio Autores que siempre en tus libros intentas a través de la ficción iluminar temas difíciles y confrontar el pasado para iluminar el presente. Sí. Háblanos un poco de eso y también con respecto a este tema con que empecé de este hecho en Portugal. ¿Qué piensas que pierde un país por no hacerlo? Sí. Y al revés, ¿qué efecto crees que tienen tus libros? Porque tú tienes el coraje de hacerlo. Bueno. ¿Qué efecto tienen tus libros un poco en esa reconciliación con la historia? Sí, sí. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, primero que todo. Gracias, Hugo, gracias, Clara, por esta conversación. Me disculpo por no hablar la lengua de ustedes y les agradezco por entender la mía y espero que un día sea al revés estos diálogos. Yo creo que esa es una de las preguntas esenciales, Clara, de la manera como yo entiendo mi oficio de novelista. Pasa toda por preguntar qué perderíamos nuestras sociedades, qué perderíamos nosotros como individuos si no contáramos con la novela como una herramienta para investigar nuestro pasado. Y yo creo que quedarían en la sombra, fuera de nuestro alcance, zonas inmensas de lo que somos como seres humanos. Sin las novelas, nunca tendríamos una comprensión total de lo que es el pasado. El pasado, como estoy seguro de que ustedes ya se han dado cuenta, el pasado tiene una extraña característica y es que solo se puede conocer mediante historias. La única manera que tenemos los seres humanos de ir al pasado para saber qué ocurrió allí es contar historias. Y eso, desde luego, otorga un poder inmenso a los narradores. Y los narradores pueden ser el discurso político, puede ser un discurso religioso, pueden ser esos grandes relatos que nos han tratado de explicar nuestra vida a lo largo de los siglos. El cristianismo es uno de esos grandes relatos, el marxismo es uno de esos grandes relatos, y a través de ellos intentamos entendernos. Lo que sucede es que la historia, el periodismo, cubren una parte de nuestra experiencia, cuentan una parte de nuestra experiencia, que es muy importante y que necesitamos para entendernos. Pero hay otras áreas de la experiencia humana. Hay cosas que suceden de otra manera, mediante otras causalidades, vamos a decir, que solo las novelas pueden contar. Es decir, la historia nos cuenta los datos, nos cuenta los hechos, nos cuenta las verdades verificables, las podemos verificar, más o menos. Pero hay algunas cosas que la historia no puede contar, y de esas cosas se ocupa la novela, la escritura de imaginación. Yo creo que es importantísimo porque sin ese pedazo, sin esa exploración, nuestra comprensión de los hechos pasados queda incompleta. Si queremos saber lo que pasó durante las guerras napoleónicas, podemos leer 3, 4, 5, 20 libros sobre las guerras napoleónicas, libros de historia, pero solamente gracias a Guerra y Paz de Tolstoy podemos saber cómo se sintió la guerra, cómo la sintieron, cómo era amar, cómo era perder a un ser querido, cómo era sufrir la muerte, el heroísmo, el arrojo. Al final de Guerra y Paz, ahora que lo pienso, Tolstoy hace una reflexión sobre la manera como se construye la historia. Y él dice que cuando acaba de terminar una batalla, el relato que hacen de la batalla los soldados que acaban de salir de ella es uno. Y el relato que acaba en los libros de historia 5 años después es otro muy distinto. Porque entre los dos momentos han intervenido muchas cosas. Han intervenido los intereses políticos que controlan el relato, ha intervenido la memoria que distorsiona, ha intervenido lo que Tolstoy llama la pirámide del poder, que es el hecho de que
La gente que manda y que da las órdenes nunca participa en la ejecución de las órdenes, y en cambio la gente que ejecuta las órdenes nunca participa en la decisión de las órdenes. Y eso, dice Tolstoy, eso hace que el relato de la historia esté fatalmente defectuoso, siempre. La novela puede solucionar esos defectos. La novela entra con la herramienta de la imaginación, que es moral, de nuestra capacidad para ponernos en la piel de otra persona, y nos lleva a lugares que la historia no ha podido contar o que la historia ha falseado. Esto es importante. Sin esto, un país, una sociedad, no llega nunca a una comprensión perfecta de lo que le pasa. La otra razón, que es también algo que mencionaba yo ayer, es que dentro de esta disputa por el relato, las sociedades, todas nuestras sociedades, yo sé que la mía, por ejemplo, en este momento, llevamos una guerra por el relato constantemente, tratando siempre de imponer un relato a nuestra sociedad. Hay un relato que viene de la derecha, hay un relato que viene de la izquierda, hay un relato que es distinto según nuestra biografía, nuestros traumas, nuestras tristezas. Construimos un relato que siempre es distinto. Y una sociedad en democracia es una negociación entre esos relatos. Bien, hay siempre un momento en nuestras sociedades en que alguien poderoso intenta imponer su versión por la fuerza y decir, esto es lo que pasó y es la única versión admisible de lo que pasó. Eso es muy peligroso. Eso es una de las manifestaciones del totalitarismo. Las sociedades totalitarias son las sociedades en que un individuo dice, impongo mi versión sobre el pasado. Y en esto siempre, en mi sociedad, en mi continente, históricamente, en todos los totalitarismos, siempre ha sido la literatura de imaginación el lugar donde le decimos al poder, no, eso no sucedió así, o eso sucedió de otra manera. Por eso los escritores son perseguidos en las sociedades totalitarias, porque están contradiciendo en sus novelas, en su poesía, la versión que viene del poder y que para el poder es tan importante. Entonces, en algunas tradiciones como la mía, la novela siempre ha sido ese lugar, el lugar donde confrontamos al poder para contradecir la versión oficial o para enriquecer nuestra comprensión de la realidad con otras versiones. Y es un lugar muy importante y es una labor muy importante que ha cumplido la literatura de imaginación en nuestros países, en mi país y en mi continente. Estoy seguro de que aquí también, como este libro. Perfecto, me llevas exactamente al lugar donde quería ir, porque la pregunta que tengo para Hugo, a propósito. la pregunta que tenho para Hugo parte daí. Hugo, ontem na mesa que o Juan teve com a Leila Slimani, disse que a ficção é precisamente isto, o lugar onde os cidadãos e os escritores, ou os cidadãos através dos escritores podem contestar a versão oficial da história, e onde podem confrontar essa visão e procurar a sua própria perspectiva. Duas perguntas e respondes à que quiseres. Achas que em Portugal ainda estamos acomodados a essa versão oficial da nossa história e achamos que as feridas estão saradas e estão fechadas, quando na verdade ainda estão abertas porque não conseguimos olhar para elas? E o que é que tentaste fazer neste romance, apresentando uma versão alternativa da história? Não é um confronto com a versão oficial, é uma versão alternativa da história, quase que uma distopia, não é? O que tentaste fazer com isso? Em relação à primeira parte da pergunta, e talvez porque eu estou imerso no próximo romance, estou prestes a começar a escrever, mas tenho estado nos últimos meses a fazer pesquisa e ainda hoje de manhã estive, e como disse é sobre o pré, que não necessariamente começa antes e vai até 1980, mas esse período da história. Eu acho que, por exemplo, o que aconteceu com a morte do Otelo é um exemplo dessa divisão que tu estás a falar, ou seja, das feridas em aberto e dessa divisão que o Juan também falou, de duas narrativas opostas, quase sempre vincadas por um filtro ideológico muito forte. Enquanto as pessoas discutiam se o Otelo foi um capitão de Abril, que foi um dos responsáveis pela Revolução Portuguesa, até ao nível logístico, e que depois
que chamar-lhe-íamos um arco narrativo bastante interessante. Começou por tornar-se um candidato à presidência da República, chegou a ter 800 mil votos, que na altura era incrível, e depois esteve ligado, há quem diga que não, mas esteve ligado às FP25, que era um grupo terrorista de extrema-esquerda que pôs bomba e matou pessoas já depois do processo revolucionário. Como ficcionista, é uma personagem interessantíssima. Ou seja, é alguém que começa como uma espécie de um herói que acaba por um vilão. Para uma certa esquerda continua a ser um herói e continua a negar que ele teve esse envolvimento revolucionário. Mas essa personagem é uma personagem completamente shakespeariana, chama-se Otelo, não é? É a coisa mais redundante. E é uma personagem fascinante do ponto de vista literário. Não estou aqui a avaliar enquanto pessoa o que é que ele fez ou não. E em relação a esse período da história, e talvez não é... Quando o Juan dizia que o passado como forma de eliminar o presente, eu senti-me compelido para escrever esse período, porque, como eu disse, é um período da história em esteroides, portanto, em que as pessoas... a corda das emoções está esticadíssima, e isso é muito interessante do ponto de vista narrativo, mas também porque ela espelha, de certa maneira, aquilo que nós hoje vivemos, o nosso período, a polarização, a guerra das trincheiras das duas narrativas opostas. Só que na altura havia uma razão para isso, que era o fim de uma ditadura de 48 anos, de uma guerra colonial, de quase 1 milhão de pessoas que estava a voltar das colónias. Ou seja, havia algo na realidade que levava a essa polarização. Não é? Hoje, muita dessa polarização acontece nas redes sociais, mas ela existe, não é? Existe, é universal. E quando... Eu já vou a Deus, Pátria e Família. E quando eu estava a ler vários relatos da altura, independentemente porque todos nós temos vieses políticos, todos nós temos a nossa narrativa, que herdamos dos nossos pais, das nossas convicções. A mim o que me interessava, ou seja, sacudi muito facilmente o tal capote da política. O que me interessava era o que é que aquelas pessoas viveram naquela altura. E quando eu ouço, por exemplo, e já ouvi relatos disso, as mulheres dos militares de direita que no 28 de setembro ou no 11 de março tiveram que agarrar nas suas coisas e fugir para a Espanha, independentemente se estavam de acordo com as ideias políticas dos maridos, se os maridos tinham estado envolvidos nos golpes ou não, é isso que me interessa, não é? É o que é que aquelas pessoas viveram na altura, o lado humano, não é? Aquilo que dizia o Juan, que é o que é que sentiu o soldado a seguir à batalha e não aquilo que escreveu o historiador 5 anos depois. Em relação ao Deus, Pátria e Família, há esse truque da história alternativa, não é? Não fui o primeiro a fazê-lo, portanto não há nada de original nisso, não serei o último, mas há uma diferença em relação a outros livros de história alternativa. Eu lembro, por exemplo, do Philip K. Dick, ou até do Robert Harris, com o Fatherland, em que quando eles pegam o Philip Roth, um bocadinho menos, já vais perceber o que é que eu vou dizer, que é que se afastam bastante da história como ela é. Ou seja, no livro do Philip K. Dick, a Alemanha ganhou a guerra, o Japão ocupou a costa oeste dos Estados Unidos, a Europa é dominada pela Alemanha. E neste livro o que eu queria fazer, ele passa-se num verão em 1940, portanto não havia muito tempo para destrocer a história e levá-la para um sítio muito longe, e eu não queria isso. Ou seja, eu queria ficar muito perto do que era o Estado Novo em 1940. O que eu queria fazer era que eventos, que bater de asas da borboleta é que pode acontecer para que haja a tal tempestade perfeita. Não é? E aqui neste livro é o afastamento de Salazar do poder, e há uma espécie de um golpe à direita, e Lisboa, para quem não sabe, em 1940 tinha milhares, especialmente no verão, milhares de refugiados de guerra. Alemães, franceses, belgas, holandeses, muitos judeus, nem todos, e
quando chegaram a Lisboa, houve uma espécie quase de uma revolução de mentalidades, houve um confronto de costumes, porque os portugueses não estavam habituados a ver mulheres de cabelo curto, mulheres sem meias, mulheres nos cafés. As primeiras esplanadas em Lisboa foram os refugiados que foram buscar as mesas dentro dos cafés e dizer: vocês têm tantas horas de sol, não têm mesas cá fora. Mas era também um confronto com um Estado Novo que estava no seu apogeu. Foi o verão da grande exposição do mundo português, mas que por trás dessa narrativa da grandiosidade e da grandiosidade da nação que tem um império onde nunca se põe o sol, era um país profundamente pobre, um país pobre não apenas materialmente, mas existencialmente, não é? E eu queria abordar, ou seja, falar desse período da ditadura, porque há muito hoje a tendência para olhar para aquilo que as pessoas acham que foi uma belle époque, não é? Em períodos de crise, se nós formos a ver, há sempre aquela ideia de antigamente é que era bom. E o progresso mostra-nos que normalmente, antigamente, era sempre pior. Não é? Mas queria pegar no Estado Novo de 1940, mas também nessa ideia, visto que nós vivemos hoje num mundo de alguma periclitância e de alguma incerteza, se calhar depois da pandemia é um eufemismo, mas essa ideia de o que é que poderia ter sido diferente para que, por exemplo, os judeus que estavam em Portugal não fossem empurrados com a barriga, como Salazar queria, que era vão-se embora daqui, mas fossem perseguidos. Sendo que em Portugal há uma história longa de antissemitismo e de judiarias e de guetos que foi suspensa porque os judeus ou foram convertidos à força no século XVI ou foram expulsos ou tiveram que fugir. E era isso que me interessava, não uma história alternativa longe daquela que aconteceu, mas o que é que poderia ter sido diferente para as coisas terem corrido pior do que correram. Já não estavam muito bem, mas pronto. Pode sempre ser pior. Si me permites, me da mucho gusto, Hugo, que hayamos compartido esta mesa, porque creo que ustedes están asistiendo a dos maneras muy extremas de entender el mismo fenómeno, que es cómo hablamos del pasado. Digamos que hay una novela que se ocupa del pasado, que estaría en el centro de estas dos, y es una novela en la que tomamos hechos históricos comprobados, inventamos personajes de ficción para explorar los hechos a través de ellos. Hugo lo que ha hecho es tomar un escenario histórico e inventar una nueva historia, una historia que no ocurrió en la realidad que todos compartimos, y a través de esa invención llega a una verdad nueva, una verdad distinta. Y en mi novela hay un escenario histórico que es real, pero los personajes también lo son. Es una historia que no tiene invención. El libro que he escrito, la novela que he contado, es la historia real de un amigo mío, un director de cine colombiano, Sergio Cabrera, que tiene hoy 71 años y cuya vida es más que una gran aventura, es un relato con un significado muy amplio y muy intenso sobre lo que fue el siglo XX para todo el mundo, pero en particular para Colombia. Va de la guerra civil de su padre, la guerra civil de la que huyó su padre, hasta su propia adolescencia en la China de Mao, en la que se vuelve guardia rojo, se educa en el comunismo de niño y se vuelve guardia rojo, y luego vuelve a Colombia para incorporarse, unirse a los movimientos guerrilleros de los años 60. Y esa es la historia de la novela. Pero lo que este libro cuenta no está en los libros de historia. El libro de Hugo tampoco, definitivamente, pero de maneras opuestas, se apartan de la historia. Mi novela no tiene un solo episodio que sea inventado. Y sin embargo, yo sostengo que es una novela y que se escribió como una novela porque cuenta todo lo que la historia no cuenta. ¿Y qué es eso? El aspecto emocional, el aspecto psicológico, el aspecto íntimo, las relaciones familiares marcadas por la historia. Para mí un novelista es un historiador de las emociones. Y en la historia de las emociones cuenta cosas de las que la historia oficial o la historia escrita o el periodismo no se pueden ocupar. Y por eso nos cuenta cosas. Es una forma de conocimiento, una novela
que no podemos adquirir de otra manera. Y esa es la gracia, la magia del asunto. Parece que estamos concertados, porque la próxima pregunta era precisamente la epígrafe de tu novela, es de Ford Madox Ford y dice más o menos, esta es una traducción un poco libre. Según nuestra visión de las cosas, una novela debería ser la biografía de un hombre o de un caso. Y toda la biografía de un hombre o de un caso debería ser una novela. Y quería preguntarte, o pedirte que nos contaras, como en el caso de esta novela partiste de la historia de esta familia muy particular, una historia tan pícara y tan compleja que parece ficción. si fuera inventado diríamos, too much, es demasiado. Nadie lo creería. Parece inventado. ¿Y cómo partiste del particular para el colectivo? Y siendo una historia real y además de un amigo, ¿qué dificultades se te depararon en el proceso? O sea, cuéntanos un poco del proceso. La escritura de esta novela fueron solo dificultades, una dificultad tras otra. Es el libro más difícil que he escrito porque es el libro más arriesgado en términos de las posibilidades de que saliera mal, que eran muchas, y las posibilidades de hacer daño. Yo escribí con un solo mandamiento, aparte de el mandamiento de no inventar, porque la novela cuenta la vida real de una persona. Es una vida terriblemente rica y llena de peripecias y de aventura y de dolor. Y lo primero que salió durante mis conversaciones con los protagonistas de la novela fue el dolor que sentían al recordar estas cosas, recordar episodios difíciles, recordar errores del pasado, momentos en que nuestra vida toma por el camino incorrecto y las razones por las que es incorrecto el camino. Ellos salieron, estos dos personajes que son hermanos, Sergio Cabrera, el personaje principal, y su hermana Marianela, salieron de esos años, los años de su niñez en la China de Mao, su adolescencia en la China de Mao y su llegada a los movimientos armados en Colombia, salieron de ellos llenos de heridas, en algún caso heridas físicas, pero heridas emocionales, psicológicas, que dejaron en su familia una especie de trauma y un tabú de silencio en el que de estos temas no se hablaba. Y para mí eso fue determinante. En el momento de mis entrevistas con ellos para escribir la novela, tuve claro, primero con mucha admiración, el esfuerzo de memoria que estaban haciendo, porque era un esfuerzo verdaderamente existencial. Les dolía recordar y era difícil recordar. Y sabían que lo que habían querido olvidar toda la vida iba a tomar la forma más permanente que hay, que es un libro. Entonces, yo tenía que responder a eso con responsabilidad, tenía que responder a eso con una escritura que reflejara la verdad psicológica de los personajes, y eso me implicaba meterme en la cabeza de ellos, en las emociones, en la psicología, en la moralidad, durante todo el libro. Es decir, una de mis primeras decisiones fue la de desaparecer de mi propio libro, para no comentar, para no juzgar, para no absolver ni condenar, ni estar en acuerdo o estar en desacuerdo con estos personajes, sino para ser mis personajes, para ser un joven militante comunista en la China de Mao, latinoamericano, un burgués colombiano que se convierte en un comunista en la China de Mao y que luego toma las armas, que luego arriesga su vida, pero también arriesga la tremenda carga psicológica que es la capacidad de hacer daño, ¿no? Todo esto marcó la vida de mis personajes y yo tenía que respetarlo y vivirlo a través de ellos. De manera que ese fue el punto de partida. Luego ya, si quieres, conversamos de todas las demás aristas de ese proceso tan difícil, pero el gran reto fue respetar ese acto de valor que fue la memoria de estos dos personajes. ¿Qué impacto tuvo en los retratados? Porque eso, claro, me contabas ayer una cosa interesante, ¿no? De que sí, solo supieron de ciertas cosas a través del libro, claro, los hermanos. Claro, el compromiso del libro era entonces contar sus historias reales. Y cuando mi personaje, Sergio Cabrera, leyó el libro,
Creo que es la primera vez que a mí me ha pasado, no sé si a ti alguna vez te haya pasado, que corras el riesgo de que tu personaje te diga que no le gustó el libro, ¿no? Eso es, si mi personaje llega y me dice, mira, no me gustó mi historia, yo me sentiría terriblemente mal y me dedicaría a otra cosa. Esto fue un riesgo que corrí en ese momento. Y lo que pasó en este caso fue que Sergio leyó el manuscrito y me dijo, después de la primera lectura, hemos hecho el compromiso de contar la verdad y de no inventar nada en esta novela. Hay una escena en la que mi hermana Marianela hace esto otro, dice esto. La escena es muy buena, pero como eso es una invención tuya, prefiero que no lo pongamos. Y le dije a Sergio, es que el problema es que eso no es una invención mía, eso le ocurrió realmente a tu hermana. Y su expresión de sorpresa y de incertidumbre al entender que buena parte de su vida, de su propia vida, estaba en las sombras porque el tabú de silencio les había impedido conocerlo, y entender que estaba asistiendo por primera vez a vivencias importantes de su familia dentro de un libro ajeno, dentro de mi libro, eso fue tremendamente conmovedor. Hubo varios asuntos conmovedores en esta relación de Sergio con el libro publicado. En otro momento, empezó él, después de la primera lectura de la novela, empezó él a sugerir pequeños cambios en los diálogos que tenía con su padre. La relación conflictiva, tensa, ambigua con su padre es uno de los grandes temas de la novela. Su padre es la persona a la que él le debe todo, su profesión, su vocación artística, su oficio, pero también es la persona cuya ideología los fue conduciendo a una vida muy particular, que no fue una vida fácil. Entonces la relación era muy ambigua. Y yo me di cuenta de que Sergio empezaba a sugerir modificaciones pequeñas en los diálogos con su padre. Y me di cuenta de que lo que estaba haciendo era utilizar mis páginas, las páginas de mi libro, para decirle a su padre lo que no había podido decirle 50 años antes, y sobre todo antes de su muerte. Estaba utilizando mi libro para hablar con su padre muerto y decirle las cosas que habría querido decirle y que no había podido. Y eso fue terriblemente conmovedor. Claro. O Juan falou da questão do tabu da memória, especialmente no tabu da memória das famílias, e do cuidado desse equilíbrio de andar no fio da navalha entre contar a verdade, não é? Pelo menos a verdade literária, mas de pessoas que ele conhece. E isso remete-me para o livro anterior, O Filho da Mãe, porque se tu tiveste dificuldade com duas pessoas, um deles era teu amigo, imagina escrever um livro sobre a tua própria família, em que o teu pai e o teu irmão são... Sim. E quando eu parti para esse livro, eu acho que a literatura, entre muitas outras coisas, pode ser definida como o ato de desmascarar a realidade. E quando eu digo desmascarar a realidade, não é no sentido dos Pandora Papers, de tu denunciares algo que está escondido. É a realidade que está entranhada no teu coração. Os tais pontos, os tais recantos sem luz que precisam de ser iluminados nas nossas famílias, nas nossas vidas, nas nossas relações. E há uma frase que eu li assim que cheguei a Nova Iorque, poucas semanas depois do 11 de setembro, num ensaio que o Norman Mailer escreveu na New Yorker, chamado Uma Carta a um Jovem Romancista, que tinha que ver com o facto de como é que um romancista, perante a enormidade e o surrealismo dos ataques de 11 de setembro, como é que tu podes escrever numa época dessas, em que a realidade suplanta a tua imaginação. E havia uma frase que ele dizia que sempre causou ressonância em mim e que talvez eu com 25 anos não a compreendesse na sua totalidade, mas que ainda hoje a revisito, que é: se tu queres escrever um livro, se queres ir ao fundo do problema, não podes estar muito preocupado em magoar a tua família, os teus amigos, as pessoas que te conhecem. Eu nunca vi isso como uma espécie de uma licença para eu fazer o que quero e escrever sobre o que eu quero, sem qualquer pudor, e os outros que se danem. Nunca vi isso. Mas vi isso como... eu também estava incluído nessas pessoas que se iam magoar. E o que eu acho que é interessante, há pouco o Juan dizia que era o livro mais difícil que escolheu,
que é, eu não sei se já aconteceu com isso, quando tu tens um livro, tens várias maneiras de o contar, e eu acabo sempre por escolher a forma mais desafiante e mais difícil de o fazer. E talvez essa intuição se é mais difícil. É mais difícil não apenas do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista emocional, é porque talvez estejas a fazer aquilo que está certo. Eu acho que é muito importante e é difícil, porque eu acho que um escritor não tem que ser nem um pregador da moral, nem um ser amoral, mas esse equilíbrio entre contar a verdade, correndo o risco de nos magoarmos e magoarmos os outros, nunca de uma forma leviana e inconsequente, mas não esquecer aquilo que o Norman Mailer disse, que é: há aqui uma espécie de uma missão que tu tens que ir em frente, que não te podes acovardar. E eu acho que isso é muito importante para quem quer escrever pelo menos este tipo de ficção. Isso até leva àquela frase do Deus, Pátria, Família: para fazer a coisa certa há que sentir a coisa errada, às vezes, não é? Por vezes assim, fazer a coisa certa leva-nos a sentir a coisa errada. Exato, exato. Deixa-me ver o tempo. Ainda temos um pouquinho. Ok. Vou fazer-te uma última pergunta, Hugo, breve, sobre o processo, já que o Juan falou dele. No caso de Deus, Pátria, Família, nesta questão de dualidade entre partir do individual para o coletivo ou do coletivo para o individual, como começaste? Começaste com uma personagem? Começaste com uma ideia ou com esta proposta de história alternativa? O que é que te surgiu? O que é que foi o que te impeliu para a escrita do romance? Eu não sei precisar. Há que dizer que este romance tem personagens absolutamente inesquecíveis. Eu acho que ainda as vejo na rua algumas vezes. Eu não sei. Há outros livros que eu sou capaz de dizer exatamente o ponto, a gênese do livro. Neste não sei dizer precisamente o que é que foi. Acho que a época me seduzia. Essa ideia dessa Lisboa num período muito peculiar da sua história, com todas as contradições, e depois a ideia que eu acho que é uma imagem, não vou conseguir parafraseá-la como está no livro, mas de alguém que tenta atravessar um dilúvio apenas com guarda-chuva, ou seja, um homem com uma missão. E o Luís Paixão Leal, que é o detetive deste livro, e não é por acaso que esta história é contada com um detetive, porque é alguém que procura desvendar uma verdade, e desvendar uma verdade num país que é uma ditadura, que usa a contra-informação e a desinformação a seu favor. Portanto, é alguém que não está apenas a querer descobrir um crime, mas que está a querer descobrir uma verdade que está por trás desses crimes, que vai contra a narrativa oficial. E era isso que me interessava na questão policial do livro, porque o livro, sem desprimor nenhum para o policial, que eu adoro, não é um policial puro e duro, no sentido que nós conhecemos. E essa personagem, eu acho que o Luís Paixão Leal está um pouco na origem do livro, era alguém que eu sempre me questionei o que é que fazia alguém, por exemplo, na Alemanha, em 1938, quando há o Congresso de Nuremberg, e tu vês no filme da Riefenstahl todos aqueles milhares de pessoas a fazer a saudação nazi, e o que é que leva a dizer, não, eu vou ficar aqui mais um ano a ver o que é que acontece, ou o que é que leva a dizer, vamos embora neste momento, não é? O que é que te leva, por exemplo, na França de 1940 a dizer, não, eu vou tornar-me clandestino e vou para a resistência, ou eu vou ficar aqui quieto no meu cantinho a ver o que é que acontece. Repara, eu não estou a fazer nenhum juízo moral, porque eu próprio não sei o que é que faria, não é? O que é que te faz, em Portugal, em 1960, entrar para a clandestinidade do Partido Comunista? Sempre me interessou isso, esse ponto do que é que nós somos feitos, ou seja, onde é que nós quebramos ou onde é que nós revelamos realmente o nosso caráter. E o Paixão Leal era o meu ensaio de personagem para tentar perceber isso, não é? Sendo que ele depois também tem
tem duas características. Uma que é alguma coisa que é muito portuguesa e que para mim me interessava e que já está presente noutros livros, que é a questão da diáspora e da imigração, que é algo que faz parte da nossa identidade, e ele também foi imigrante nos Estados Unidos antes de se tornar polícia. E outra coisa que para mim, que eu quando criei isto, eu não sabia o que é que estava a fazer. Quando eu criei um detetive, quis fazer algo que é clássico nos romances policiais, que é dar-lhe alguma característica ou algum defeito, algum ponto fraco. O Sherlock Holmes, por exemplo, tem um vício em morfina, em ópio, mas é clássico criar-se alguma característica num detetive policial. E eu lembrei-me de duas coisas. Uma é que ele tem um olho de vidro, e como tal, alguém que quer procurar a verdade, mas só consegue ver metade da realidade, portanto tem uma visão enviesada da realidade. E outra é que ele tem uma condição que se chama hipertimésia, só ganhou este nome de hipertimésia em 2015, mas sempre existiu, que é o síndrome de supermemória. São pessoas que têm memórias fotográficas tremendas, são muito poucas, diagnosticadas em todo o mundo. Se estiverem interessados, há vários vídeos no YouTube sobre esse tipo de pessoas, e que se vocês lhe perguntarem o que é que estavas a fazer na manhã de 25 de fevereiro de 1989? E eles sabem que, olha, fui a Óbidos e li o jornal e estava a chover. E assim, quando eu pensei nisso, pensei, isto é interessante para um detetive, não é? Alguém que é uma espécie de um mecanismo. E normalmente, quando se começa a escrever, eu não sei se o Juan sente isso, no início, quando começamos a trabalhar as personagens, elas são um pouco estereótipos. E só ao longo do romance é que nós vamos fugindo, vamos conhecendo quem elas são, qual é que é a profundidade psicológica delas, quem é que elas são, então vamos fugindo, felizmente, sacudimos o estereótipo e vamos criar personagens que nós consideramos de carne e osso. E só a meio do romance é que eu percebi que, ter uma memória quase infinita, mais do que um superpoder, pode ser quase uma maldição, exatamente, porque não poder esquecer é algo perigoso também, não é? Há coisas que nós temos que esquecer, mas mais que tudo, e acho que só quase no final do livro é que percebi isso. Eu não sou um grande fã de que as personagens têm que ser uma metáfora de algo maior, não é por aí que eu escrevo. No entanto, estando a escrever sobre um período de 1940, Segunda Guerra Mundial, em que a maior parte das vítimas ou das testemunhas presenciais estão a morrer, há muito poucos sobreviventes dos campos, cada vez vai haver mais pessoas, havia ali uma ideia de não esquecer o que aconteceu. Ou seja, aquele homem não esqueceu, este livro é uma maneira de não se esquecer também, do perigo dos autoritarismos e das figuras messiânicas. E já falámos aqui do Roth e o Roth, no final de um livro, que é o Património, um livro sobre o pai dele, em que a última frase é "We must not forget anything". Claro que isto dito ele diz isto sobre o pai, mas isto dito por um judeu com todo o passado, ou seja, do que aconteceu aos judeus na década de 30 e de 40, tem outro valor que vai além da sua relação familiar. E então esta ideia do paixão leal ter uma memória infinita, de certa maneira, é um dos ecos do romance no presente, ele tem vários, que é preciso não esquecer o que aconteceu na Europa de 1930 e 1940, porque há muitos, como dizia o Mark Twain, e ele é citado aqui, a história não se repete, mas rima. Levas-me precisamente à última pergunta, porque uma das epígrafes do teu romance é do Bertrand Russell, y diz algo como esto, y esto es para los dos, entonces la hago en castellano. El hombre es un animal crédulo, se dice, que necesita creer en algo, precisa de acreditar en alguna cosa. Si le falta algo bueno en que creer, cree en cosas malas, si necesario es. ¿Creéis que la creciente polarización e intolerancia vienen de una cierta carencia de creencia? O sea, no existir cosas superiores en las que podemos creer y confiar. Ideais, claro.
Bueno, no lo creo, no. Yo creo que hay un síntoma, o más bien hay una causa de nuestra... Y otra cosa, solo para terminar, ¿y qué puede la literatura hacer contra lo que estamos viviendo? Sí, exacto. ¿Puede sí, algo? Sí. ¿Tiene poder? Sí. Bueno, yo hablaba antes de esos grandes relatos que hemos utilizado para explicar nuestra vida. Decía, uno de ellos es el cristianismo, otro de ellos es el marxismo. Son grandes relatos que lo recogen todo y que lo explican todo, por lo menos para quienes los cuentan y quienes creen en ellos. Esto no son mis ejemplos ni es mi teoría, sino la de un filósofo francés que se llamaba Jean-François Lyotard, que escribió hace 30 años, no, más, hace más de 40 años, un librito en el que decía que el cambio hacia una modernidad, para nosotros los seres humanos, hacia la modernidad de nuestra civilización, sería un cambio narrativo en el que esos grandes relatos que lo explican todo, los apartaríamos y empezaríamos a contar pequeños relatos de nuestra aldea, pequeños relatos de nuestra identidad. Él predijo la preocupación que tendríamos en las políticas identitarias, ¿no? En los pequeños relatos de nuestra pequeña tribu con los cuales tratamos de explicar el mundo, y eso es lo que está sucediendo, lo que lleva sucediendo varios años. Esos pequeños relatos que le petit récit, decía Lyotard, los pequeños relatos que ahora utilizamos, que hemos puesto en el lugar de los grandes relatos de antes. Bien, lo que él no podía prever, y esto es exclusivamente mi opinión, ya no está en su libro, desde luego, es que el narrador de esos pequeños relatos no íbamos a ser nosotros, iban a ser las redes sociales. Para mí, las redes sociales son extraordinarios narradores que roban información que nosotros les damos, o más bien les damos nosotros esa información, y a través de un sistema muy complejo de cálculos y de algoritmos, nos devuelven a cada uno de nosotros, o a cada uno de ustedes, porque yo no tengo redes sociales, les da un relato especialmente diseñado para ustedes. Y es un relato que se basa en sus intereses políticos, tal como se han visto reflejados en las páginas web que visitan, en su historial de consumo, en una serie de cálculos algorítmicos que les permiten a estos mecanismos trazar un perfil de ustedes, de cada uno de ustedes como individuos, y contarles una historia, proponerles unas páginas para visitar, proponerles unos artículos, proponerles incluso unos objetos para consumir, ¿no? Eso es lo profundamente aterrador del momento en el que estamos, y eso yo creo es lo que nos tiene polarizados y divididos. No lo digo yo como profano de las redes, lo dice Jaron Lanier, que es una de las personas que más sabe de estos sistemas, porque fue uno de los creadores de la realidad virtual. En el Silicon Valley de los años 90 fue uno de los pioneros de la realidad virtual, Jaron Lanier. Y él dice que las redes están diseñadas para contarnos a cada uno una historia que es distinta de la del vecino, y sobre todo distinta de la del vecino si el vecino es nuestro adversario político o si tiene otra religión o lo que sea. Y cuando dos ciudadanos reciben una visión del mundo, una historia que cuenta el mundo, tan distintas, es inevitable que haya una ruptura social. Es inevitable que el tejido social se rompa, porque si yo veo una realidad y no coincide con la de mi vecino, no tengo más remedio que pensar que mi vecino es mentiroso, es deshonesto, o está manipulándome, o cualquiera de esas cosas. Eso es una ruptura del tejido social. El momento en que empezamos, en que dejamos de creer en la misma realidad todos, como sucedía antes, cuando había una sola realidad y uno la interpretaba desde la izquierda, otro desde la derecha, pero la realidad, estábamos de acuerdo, era una sola. Eso ya no existe. Cortesía de las redes sociales. Y así es imposible la convivencia. Eso es, yo creo, para mí, una de las principales razones de las polarizaciones que hemos estado viviendo en los últimos años, con todas las consecuencias nefastas.
Eu concordo em absoluto com o que o Juan disse, ainda que eu, ao contrário dele, tenha redes sociais. Queria acrescentar 3 coisas rápidas. Uma é que, além do que o Juan disse, de haver vários relatos e de eu ter um relato diferente do meu vizinho, o algoritmo, além de fazer isso, ainda privilegia a discussão, a controvérsia, a polémica, a luta. Como tal, se eu tirar aqui uma fotografia com o Juan e dissermos somos os 2 escritores, temos imensas coisas em comum, vivemos ambos no estrangeiro, temos o mesmo tipo de ficção, provavelmente não, o algoritmo vai chegar a 100, 200 pessoas. Se eu colocasse uma fotografia a dizer este sacana deste escritor colombiano que vem para aqui, para Portugal, porque é que ele não vai para o país dele, detesta os livros dele, teria muito mais audiência e o algoritmo iria privilegiar. Portanto, ainda existe isso. Isto, ou seja, nem eu nem ele estamos aqui a fazer o papel de Miguel Sousa Tavares de ódio às redes sociais, tem coisas boas, mas hoje em dia é impossível. Há outra pessoa também, que é o Tristan Harris, que tem estudado muito sobre as redes sociais, e agora recentemente com a fuga de informação do Facebook, isto são factos, não é uma má vontade da nossa parte. Há pouco tempo o Henrique Raposo, do Expresso, escreveu uma crónica dizendo que o facto de hoje as pessoas serem menos religiosas levava a que substituíssem a religião e Deus pela política e pelo conflito político. E eu disse, será que há aqui alguma verdade? E depois pensei, mas calma lá, deixa-me cá ver a história do século XX. A Europa era muito mais religiosa em 1936, Guerra Civil de Espanha. A Europa era muito mais religiosa em 1939, Segunda Guerra Mundial. Ou seja, não acho que seja uma correlação absoluta. Acho que sim, pode faltar um ideal comum ou um projeto comum que une as pessoas, mas ele não tem de ser necessariamente acreditar em algo sobrenatural. Pode ser muitas outras coisas. E todos nós temos isso em algum momento, seja na academia, se for um professor universitário, seja com outros escritores, seja com a minha família, poderemos ter esse sentimento de comunidade que é essencial e de pertença, que é essencial à nossa satisfação. E para terminar, quero só contar uma história. Goebbels, o ministro da propaganda alemã, criou um rádio, que era o Rádio do Povo, conhecido como o Focinho de Goebbels. E que era um rádio muito barato, que podia ser comprado em prestações pelos alemães, e que só tinha as estações radiofónicas alemãs que passavam a propaganda alemã. E quando eu estava a escrever o livro e falei desse rádio, porque esses rádios começam a chegar a Lisboa no meu livro, pensei, isto é o algoritmo dos anos 30. Só que agora nós somos o nosso próprio Goebbels, porque nós é que metemos lá as estações. Não é? Quando eu digo, eu vou só ler este colunista, ou eu vou só ler este jornal, estou eu a definir quais é que são as minhas estações alemãs, esse afunilamento da realidade. E eu não sei como é que, quer dizer, também não me contrataram para resolver este problema, eu não sei como é que se resolve isto, mas esta ideia dos relatos fragmentados... isso, já sei o que é que queria dizer, só para terminar, que é, eu não sou cientista, mas sei que uma das características evolutivas do Homo sapiens é uma pulsão para a certeza, ou seja, para ou seja, nós lidamos muito mal com o desconhecido e com a incerteza, basta pensar em março, abril e maio de 2020 para ver como é que todos nós lidámos com a pandemia, que era algo absolutamente desconhecido. Nunca nenhum de nós, hoje em dia já sabemos, conhecemos o que é a doença, quais é que são as terapêuticas, mas eu lembro desses primeiros meses, o principal medo das pessoas era o desconhecido. E quando as pessoas corriam para os supermercados a comprar papel higiênico, é exatamente essa pulsão de ter alguma coisa que satisfaça o desconhecido, que é uma coisa super mundana e prosaica, comprar papel higiênico, mas dava-me um sentimento de satisfação. E eu acho que em épocas de incerteza política, volto a falar da Segunda Guerra Mundial, em épocas de grande incerteza, a maioria das pessoas precisam de grandes certezas. E eu acho que é um impulso maior
para ir atrás de respostas simples, mas definitivas para problemas muito complexos, e para ir atrás daqueles que gritam e que se apresentam como figuras messiânicas e que dizem esta frase, e é muito curioso porque esta frase aconteceu em 1930 e ouve-se hoje, que é: só eu é que consigo resolver o problema deste país. Só eu, só se vocês acreditarem em mim, eu sou o escolhido. E do Brasil aos Estados Unidos, à Europa, já se começa a ouvir isso outra vez. E para quem tem medo da pandemia, para quem tem medo dos refugiados, para quem tem medo do comunista, para quem tem medo da pessoa de direita, do tal vizinho que recebe outra realidade, essa ideia de alguém que tem uma certeza pode ser muito reconfortante, mas também muito perigosa. Muy brevemente, para terminar, creo que ya se acabó el tiempo, pero quedé sin contestar la segunda parte de tu pregunta, es ¿qué hace la literatura en esto? ¿No? ¿Qué puede hacer la literatura? Y yo tengo una idea muy clara de eso. Creo que en algún sentido lo que hacemos cuando leemos una novela, cuando leemos escritura de ficción en particular, supongo que no lo he pensado mucho con respecto a otros géneros, pero en el caso de la novela me parece clarísimo. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero cuando leen una novela hacen un ejercicio intelectual y emocional que es diametralmente opuesto del comportamiento en las redes sociales. Las redes sociales son un lugar de narcisismo en el que estamos todo el tiempo mirándonos a nosotros mismos y lo que más importa es decirle al mundo cómo me siento, ¿no? Las novelas son, al contrario, un viaje hacia el otro, es un interés en otro, que es el personaje de la ficción. Y en ese personaje invertimos toda nuestra energía emocional y nuestra energía psicológica. Las redes son el lugar del multitasking, del picoteo. Vamos, no nos quedamos más de un minuto. Un periodista me decía en estos días que la medida de si un artículo había interesado era más de un minuto de lectura. La mayoría de la gente no lee más de un minuto la misma cosa. Una novela es un artefacto que nos pide concentrarnos en lo mismo durante horas y durante días y durante semanas. Es una dinámica, una relación con el otro diametralmente distinta. Las redes sociales es un lugar de ruido, de escándalo, de distracciones. La lectura de una novela es un lugar de silencio, de introspección, miramos hacia adentro. Por eso las redes sociales, esto está muy estudiado por gente que sabe mucho más que yo, pero nuestro momento contemporáneo es un momento en que todo el mundo está compitiendo por nuestra atención. La famosa economía de la atención es lo que determina lo que estaba diciendo Hugo, una cantidad de estrategias algorítmicas que quieren capturar nuestra atención y que no vayamos a otro lado. Y desde luego la atención de una persona se captura mucho más insultando, creando polémica, dividiendo a la gente que con sosiego y con moderación y con opiniones mesuradas. Son maneras absolutamente distintas de relacionarnos con el mundo, ¿no? Lo que uno hace como lector de novela y lo que hace como participante en las redes sociales. Y las novelas entonces pueden ser eso, puede ser un espacio de silencio, de introspección, de comprensión profunda de otro ser humano, y lentamente creo que se están convirtiendo en el único lugar donde eso puede pasar. Y el único lugar donde estamos a salvo del proselitismo. Una novela es un lugar donde nadie nos está pidiendo que compre su producto, que vote por su candidato o que crea en su Dios. Una novela es un lugar donde nadie trata de convencernos de nada. Y esto es extraordinariamente valioso. Espero. Se houver alguma pergunta, podem fazê-la, senão os autores estão aqui disponíveis para autografar os vossos livros, se for esse o caso. Muito obrigada por estarem aqui, é sempre muito bom ver pessoas reunidas à volta da literatura e do que ela nos oferece. Obrigada.